lúpus eritematoso sistêmico. Então, nessa segunda parte, a gente vai ver, então, acho que entrou alguém, né? Só um minutinho. Não, fez um barulhinho, mas não entrou ninguém, não. Vamos lá. Então, como eu não vou ver mais a tela do Meet, pessoal, vocês, se entrar, alguém pedir para entrar e vocês me avisam, eu acho que aparece para vocês aí. Então, vamos lá, a gente vai falar, então, dessa parte mais introdutória, definição, epidemiologia, e abordar alguns aspectos da imunopatogenia da doença. A imunopatogenia do lúpus, ela é bastante complexa. Ela é bastante complexa, se sabe muita coisa, né? Mas se acumulou um número tão grande de informações que, às vezes, mesmo para quem escreve o capítulo do livro, para quem estuda especificamente essa parte de ciência básica, é difícil concatenar os dados e tentar construir um modelo para explicar a doença, né? Então, na artrite reumatoide, que, mais uma vez, vocês já tiveram lá aula, a compreensão da imunopatogenia, da fisiopatologia da doença, levou ao reconhecimento de alguns passos essenciais, a participação de algumas citocinas de forma, vamos dizer assim, orquestradora da resposta inflamatória na doença, que você bloqueia, por exemplo, o TNF-alfa, ou bloqueia a interleucina 6, ou usa um anticorpo monoclonal direcionado contra os linfócitos B, o anti-CD20, que é o rituximab, e você resolve a artrite reumatoide no paciente. Aqui, no caso do lúpus, esse avançar na imunopatogenia ainda não permitiu essas terapias alvo específicas mais direcionadas para passos específicos dentro das alterações imunológicas. Então, eu vou tentar explicar, né? O livro, muitas vezes, ele solta as informações. A gente não vai fazer uma discussão muito extensa de imunopatogenia, porque ela, de fato, é muito complexa, vai ter muitos dados que para o clínico geral talvez não interessem tanto. É interessante para o especialista, mas para o clínico geral nem tanto. Então, a gente vai dar uma pincelada nessa parte de imunopatogenia também, né? Então, nessa segunda parte, os objetivos são esses, as referências são as mesmas. Então, essa aqui é a definição que está no livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela está muito redondinha, né? Então, por uma definição, definir uma doença é sempre complicado, mas essa definição eu considero que ela está bem redondinha, está melhor que a do Harrison, por exemplo, né? Então, ele conceituou o lúpus como uma doença inflamatória crônica. Então, eu tenho inflamação crônica, e isso muitas vezes é expresso, como naquele caso clínico que a gente viu, pelo aumento persistente da velocidade de hemossedimentação e da proteína C reativa. É uma doença autoimune, então eu tenho uma quebra da tolerância imunológica e a produção de autoanticorpos contra antígenos próprios. A etiologia do lúpus é desconhecida, então eu compreendo muitos dos mecanismos, eu tenho hipóteses de fatores que podem funcionar como gatilho para a doença, mas de fato eu não sei, na maioria dos pacientes, qual é o fator causal, né, dessa doença. Ela decorre de um desequilíbrio do sistema imunológico e produção de autoanticorpos, os quais são dirigidos contra várias proteínas celulares. Em particular, é característico dessas doenças a presença de anticorpos contra antígenos do núcleo celular. Então, tem antígenos citoplasmáticos, que também são alvo de autoanticorpos no lúpus? Tem. O exemplo clássico é o anticorpo anti-P ribossomal. Então, ele está nos ribossomos, está no citoplasma da célula. Mas a maioria dos anticorpos, dos autoantígenos, eles estão no núcleo celular. Isso aqui é importante, essa descrição que o livro coloca, que a doença é pleomórfica, né? Então, às vezes o estudante que só vê paciente com lúpus internado durante o internato, acha que lúpus é uma doença desgraçada, vamos dizer assim, para todos os pacientes. Mas não, tem pacientes que têm quadros leves, quadros articulares que você controla fácil com anti-inflamatório, dose baixa de corticoide, hidroxicloroquina,
que a gente chamaria de um lupinho, a gente pode falar assim, e tem pacientes que têm doença muito grave, né, que compromete o rim, que leva à insuficiência renal crônica, que causa pancreatite autoimune, que é uma manifestação rara, mas que pode acontecer. Eu acabei de perder uma paciente que tinha pancreatite autoimune, miocardite, acometimento do sistema nervoso central. Então, eu tenho diversos fenótipos com diversos padrões de acometimento de múltiplos órgãos e sistemas. Nem todo lúpus é igual. Provavelmente a gente está chamando, pela mesma designação, doenças que são talvez diferentes. Mas no momento é como a gente consegue classificar esses pacientes, chamados de lúpus eritematoso sistêmico, por causa das características clínicas, laboratoriais e de autoanticorpos. Talvez no futuro a gente consiga separar um pouco melhor, né? E tem graus variados de gravidade. Isso aqui já foi falado. Então, essa é uma doença que é bem menos comum do que a artrite reumatoide. Às vezes, os outros estudantes dos outros grupos, às vezes ficavam, puxa vida, a gente só vê artrite, a gente só vê mais artrose, fibromialgia, aparece um ou outro caso de artrite reumatoide, às vezes passa o curso inteiro e vocês não veem pacientes com lúpus, porque é uma doença que tem uma prevalência muito menor do que, por exemplo, a artrite reumatoide. Então, vocês viram que a artrite reumatoide tem uma prevalência em torno de 1% da população. Então, é um número considerável, né? Já o lúpus, nos Estados Unidos, que a gente não tem dado mais preciso no Brasil, essa prevalência é de 124 por 100 mil. Se a gente for ver em percentual, é de 0,00124%, né? Então, é mais de 1000 vezes menor do que a prevalência da artrite reumatoide. Então, ela não é rara, raríssima. Vocês vão ver esses pacientes, né, na prática diária. Se você estiver atendendo num posto de saúde, vamos dizer assim, vamos tentar dar um chute. Você está atendendo lá no posto de saúde como médico de família. Muito provavelmente você não vai passar um ano inteiro sem ver 1 a 2 pacientes com artrite reumatoide. Mas você pode passar 4 anos, 3, 4 anos e ver um paciente com lúpus. Eles aparecem. Para o especialista em hospital terciário, aí a gente tem um monte de paciente, né? Pode dar até a impressão de que é uma doença comum, mas é uma doença incomum. Agora, como ela é potencialmente muito grave, é extremamente importante que um clínico geral, um médico de família, um especialista da dermatologia, sei lá, da oftalmologia, da gineco-obstetrícia, saiba identificar minimamente o paciente que tem suspeita dessa doença. É uma doença que é, como vou dizer que é exclusiva, mas o percentual de mulheres feminino é muito maior do que o de homens, né? Então é cerca de 10 mulheres para um homem. Eu lembro aqui de dezenas de pacientes minhas, mulheres com lúpus. Eu vou puxar aqui, eu me lembro talvez de 2 pacientes meus homens que têm lúpus. Então é muito mais mulher do que homem. É uma doença da mulher jovem, então em geral a paciente é acometida por lúpus na idade reprodutiva, entre a primeira menstruação e a última, a imensa maioria dos pacientes é nessa faixa etária. Inicia-se geralmente entre a segunda e a terceira década de vida, então é uma doença cruel, porque pega meninas jovens, às vezes muito imaturas, uma doença potencialmente muito grave, ali 16, 17, 18 anos, 20 e poucos anos, você vai ter que usar corticoide, a moça fica com o rosto cheinho, fica com xingoide. Então, é uma doença que tem esse lado de crueldade para a mulher, né? É uma doença que tem tudo que é canto do mundo, tem distribuição mundial, tem país em que ela é mais prevalente, tem país em que ela é menos prevalente. Na África é mais prevalente, né? Na Europa também tem bastante, na Ásia já tem menos casos. No Brasil a gente tem alguns trabalhos que sugerem uma incidência que é parecida com o do resto do mundo, em torno de 4 a 8 casos por 100 mil por ano. Mas vocês veem como é baixo. Nós temos 200 milhões de habitantes, vai dar um bocado de gente todo ano com lúpus, mas em termos percentuais é muito pequeno, né? Bom, em relação à etiologia e imunopatogenia, né? Então, o Harrison, aí eu peguei essa figura do Harrison,
Eu acho que ela é bem ilustrativa, né? Ou resume, vamos dizer assim, de uma forma, eu acho que até bacana, a história da fisiopatologia do lúpus, tá certo? Então você tem, talvez o que assuste é olhar para esse lado aqui da figura. Você tem um monte de genes, genes que provavelmente a gente nem escuta falar, STAT4, IZKF3, né? Então, isso aqui não precisa estar preocupado com cada um desses genes, não, tá certo? O importante aqui é saber é que essa doença, o lúpus, ela tem um importante caráter genético, tá certo? Então, ela tem um importante caráter genético. Então, tem dados epidemiológicos que mostram isso. Se a gente pegar a taxa de concordância para gêmeos idênticos, então gêmeos geneticamente idênticos, que são os gêmeos monozigóticos, fica entre 25% e 50%. Né? Então tem metade desses gêmeos que tem lúpus e outra metade não. Você pode achar, poxa, nem é tão alto, né? Mas é mais alto até que a artrite reumatoide. E se a gente comparar essa taxa de concordância com a prevalência na população geral, que é de 0,0001, 124 lá nos Estados Unidos, então você vê, não, realmente tem uma herdabilidade importante o lúpus, né? Você pegar, por exemplo, a irmã de uma mulher que vem para você e a irmã dela tem lúpus. A chance dela vir a desenvolver lúpus é de 8 a 29 vezes. Né? É bem maior do que a população geral. Agora, como a doença tem uma baixa prevalência na população geral, essa chance, apesar de ser 8 a 29 vezes, em termos, vamos dizer assim, mais absolutos, ela é menor, ela é bem pequena. Então, se eu pegar uma paciente com lúpus, né, pegar o meu ambulatório de lúpus, já foi feito em alguns lugares no mundo, e for investigar quantos familiares de primeiro grau e de segundo grau têm lúpus ou já teve ou vem a ter num período de um ano que a gente está seguindo esse paciente. Isso dá só 7%, tá certo? Então, tem um componente genético, mas é uma doença incomum que dá esses números, às vezes que parecem meio estranhos, mas tem um componente genético. Como vocês estão vendo que tem um monte de gene aqui envolvido, essa herança ela é bastante complexa. Então, às vezes, é comum o paciente chegar para mim, doutor, qual é a minha chance de ter lúpus? Né? A minha irmã tem. Você não consegue prever, você não consegue fazer esse tipo de aconselhamento genético, né? Tanto porque, em termos estatísticos, é difícil dizer, como em termos de você, vamos dizer assim, identificar genes, você teria que pedir mais de 50 polimorfismos genéticos diferentes, a tipificação de mais de 50 genes, e isso é impraticável, tá certo? Então, é uma doença que tem uma herança complexa, né? Envolve muitos genes, cada um com pequenos riscos relativos, e somados, dependendo da combinação, aumenta o risco, dependendo da combinação, por estranho que pareça, às vezes tem um gene que é de risco, um outro que é de gene que é de risco, quando junta os dois, o risco diminui, né? Então, é uma doença cuja herança é complexa, tem se avançado muito. Eu sou da época ainda, quando eu era criança, do projeto Genoma. Vocês nem ouviram falar que foi uma coisa para decodificar o genoma humano e se achou que a genética ia resolver todos os problemas de saúde da humanidade. E a coisa é muito mais complexa do que simplesmente sequenciar gene e achar que com isso vai resolver. Então, o lúpus é um bom exemplo disso, né? Quando a gente vê aqueles padrões de herança ali, a gente pode dividir em praticamente dois padrões gerais de herança associado ao lúpus, né, que está ali naquela imagem. Tem alguns padrões que estão associados a casos isolados e raros. Quer dizer, mas por que o senhor vai falar disso? Porque esses padrões isolados, isso acontece em qualquer doença. Eles estão relacionados, às vezes, a heranças mendelianas em que você tem uma deficiência de um ponto, de um elemento específico do sistema imune, e aquilo lhe ajuda a compreender a fisiopatologia da doença. Então, o estudo desses pacientes ele é extremamente importante nesse sentido, porque ele ajuda a compreender aquele lúpus habitual, aquele lúpus mais comum. Nesses casos isolados, a gente tem essa herança autossômica recessiva ligada a deficiências de componentes da via do complemento,
Isso aqui tem uma importância. E, às vezes, você pode ter até mutação de novo. O paciente tem um determinado variante genético, um determinado polimorfismo, você vai atrás no pai, vai atrás na mãe, não tem. O exemplo mais frequente disso é a mutação dessa exonuclease, que é a TREX1, que isso aqui a gente nem vai comentar. Então, você tem esses casos mais raros, que geralmente são são pacientes com doença mais grave, que começa na infância e não naquela fase reprodutiva da mulher, e em que pega bastante homem também. Então, essa predominância do sexo masculino, do sexo feminino, não é tão díspare como no lúpus chamado habitual. E você tem o padrão que é associado à maioria dos pacientes com lúpus, que eu vou chamar aqui de lúpus habitual. Aqui é que mora a complicação. Você tem, no momento, e estão sendo descritos outros, pelo menos hoje, 50 losses genéticos que estão associados a risco para lúpus. Quer dizer, então são tantos genes que interagem, se somando ou às vezes reduzindo o risco, que aí fica assim fácil de entender por que é que a gente tem paciente com lúpus, que é uma doença extremamente leve, e tem outros pacientes com lúpus que têm doença extremamente grave, porque você tem uma ampla variação de genótipo que leva a fenótipos diferentes, né? E há uma hipótese de que existam genes no cromossomo X, não estão bem identificados, um deles talvez seja o CD40L, o ligante do CD40, aí eu não vou nem detalhar isso, vocês dão uma olhada no livro de imunologia para lembrar o que é, tem a ver com a ativação do linfócito B, de bola, em que se acha que você tem genes que quando você tem 2 cromossomos X, aquele efeito da dose do gene seria uma das explicações porque que a doença é mais prevalente em mulheres do que em homens que só têm um cromossomo X. Você pegar homens com síndrome de Klinefelter, que tem 2X, a frequência de lúpus nessa população de portadores de síndrome de Klinefelter é muito maior do que de homens que não têm essa síndrome, porque eles têm 2 cromossomos X. Então, se acha que existe esse efeito de dose, né, no lúpus habitual. Então, em relação àquela deficiência do componente inicial do complemento, apesar de serem quadros raros, eu vou comentar rapidamente, porque isso dá uma pista bastante interessante que foi transportada dessa situação específica para um modelo etiopatogênico e fisiopatológico do lúpus eritematoso sistêmico. Então, o sistema complemento ele consiste em uma série de proteínas da imunidade inata, mais associada à imunidade inata. Vocês estão aí, então, que tem alguém me ligando e eu estou desligando. Estão aí? Sim, professor. Eu fico com receio de cair, vocês me ligarem e eu não atender. Então, vamos para frente. Você tem uma série de proteínas, vocês lembram lá da cascata do complemento? Tem a via alternativa, tem a via clássica, tem a via lectina, cada uma ativada por um jeito, com, vamos dizer assim, proteínas iniciais ligeiramente diferentes, mas que culminam ali no final na ativação da C3 convertase. Então, a gente pode dividir esses produtos do complemento em produtos iniciais, intermediários e finais. Os produtos iniciais que têm a ver ali com a ativação da C3 convertase, eles vão lá na membrana celular e lisam a célula, lisam uma bactéria, por exemplo, ou então promovem fagocitose celular. Os produtos intermediários, né, eles são pró-inflamatórios. Então, enquanto está sendo ativada, aqueles produtos intermediários vão recrutando neutrófilos, recrutando células inflamatórias, aumentam a permeabilidade vascular naquele tecido, aumentam a expressão de moléculas de adesão do endotélio, então eles causam inflamação. E aqueles produtos iniciais do complemento, eles não causam inflamação, praticamente não envolve processo inflamatório, e eles estão envolvidos na depuração de imunocomplexo, sei lá, você teve uma infecção viral, formou imunocomplexo, e ele vai lá, marca aquele imunocomplexo de uma forma não inflamatória, e aí aquele imunocomplexo é destruído pelas células. Ou então, células apoptóticas, células senescentes entram em processo de apoptose, morrem, vamos dizer assim, entram naquele processo de apoptose e o complemento vai lá, direciona a fagocitose daquelas células sem inflamação, tá certo? Então, por que essa ausência de inflamação é importante? Eu já vou voltar lá.
Por que essa ausência de inflamação é importante? Então, a figurinha do Harrison, ela até coloca aqui a participação aqui da célula dendrítica na apresentação de autoantígenos para os linfócitos T, que levaria à ativação da resposta imune anormal. Então, isso aqui é de um outro livro que ilustra melhor isso aqui. Então, quando eu tenho um indivíduo cuja tolerância imunológica está preservada, quando uma célula entra em apoptose, você tem aquela ativação, tem aquela participação das proteínas ali iniciais, vamos dizer assim, dos produtos iniciais das cascatas do complemento, que vão ali naquela célula, promovem fagocitose daquela célula sem inflamação. Esses restos celulares, eles são captados por células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno. Como eu não tenho inflamação, que está ilustrado aqui por um macrófago não liberando citocinas inflamatórias, como eu não tenho inflamação, na hora que esse antígeno é apresentado para o linfócito T, que tem receptores para antígenos nucleares, por exemplo, esse linfócito T reconhece aquele antígeno, não tem estímulo inflamatório, não tem outros estímulos, e aquele linfócito ele fica anérgico para aqueles autoantígenos. Então, esse é um dos mecanismos da tolerância periférica. O que acontece no paciente que tem essa deficiência dos componentes iniciais do complemento? Então, essa depuração de células apoptóticas, ela fica deficiente. Eu começo a acumular resíduos de células apoptóticas. Elas precisam ser eliminadas, então eu começo a eliminá-las em processos que envolvem ativação inflamatória. Então, eu começo a ter inflamação para um processo que deveria ser não inflamatório. Na hora que a célula dendrítica fagocita esses restos celulares e apresenta para o linfócito T, isso acontece num contexto inflamatório. Aí o que é que o linfócito T faz? Ele reconhece aquele antígeno próprio como estranho, e aí ele começa a ativar o sistema imune, ativa o linfócito B, vira plasmócito, começa a produzir, eu fico apontando a tela, começa a produzir autoanticorpos, esses imunocomplexos começam a se ligar a restos celulares, esses imunocomplexos que também deveriam ser eliminados pelas proteínas iniciais do complemento começam a ser apresentados pelas células plasmocitoides dendríticas, também num contexto inflamatório pelas células dendríticas, então cria um círculo vicioso de ativação de imunidade contra antígenos próprios, que se forem perpassados mecanismos reguladores, porque você também tem mecanismos reguladores, em que em alguns pacientes isso acontece, não na deficiência do C4, do C1q, mas em outras situações que tem esse monte de gene aqui, mas você tem mecanismos reguladores, o paciente tem o FAM positivo, né, que é aquela situação, mas ele é um indivíduo normal que não desenvolve a doença, porque eu tenho um certo grau de autoimunidade, mas eu não tenho doença, porque eu tenho mecanismos repressores, né, os linfócitos T supressores, etc., que regulam isso aí e impedem a ativação da resposta inflamatória sistêmica. Então, quando isso é perpassado, aí não. Aí eu tenho, além do processo de resposta imune anormal, eu começo a ter imunocomplexo circulante e resposta inflamatória sistêmica, tá certo? Se eu pegar os genes que dão essas deficiências do complemento, eles têm um risco muito elevado. Se eu pegar pacientes que têm deficiência de C1q, 90% deles desenvolvem lúpus. A maioria deles na infância já. Deficiência de C4, 50%. Deficiência de C2, 10 a 20%. Tá certo? Então, você pega essa figurinha do Harrison aqui. Então, ele coloca esses dois... Oi, pode falar, doutor. Como é teu nome? Que é o Raimundo, só para ver se eu entendi bem. Então, a grande sacada do sistema complemento é que ele retira os restos celulares, né, que estão presentes. Aí, como ele retira os restos celulares, aí não vai favorecer aquele ambiente inflamatório que é para poder acontecer a autoimmunidade, é isso? É isso, né? E além de retirar a célula apoptótica e retirar os imunocomplexos, ele orquestra esse processo
de uma forma que não há liberação de citocinas, não há expressão na membrana da célula dendrítica, né, das células apresentadoras de antígeno, de moléculas coestimulatórias, de tal forma que quando o linfócito T vai lá e vê aquele autoantígeno apresentado pelo complexo de histocompatibilidade principal, ele vê, não, caramba, isso aqui está aqui, mas isso aqui sou eu. Isso aqui não é meu inimigo. Então, ele fica quieto, tá certo? Quando o sistema complemento está deficiente, então, isso vai acontecer num contexto de inflamação. Essa célula dendrítica vai estar ativada, vai estar secretando citocinas, ela vai estar expressando na sua superfície moléculas de coestimulação. Quando o linfócito T chega lá, aí ele vai e é ativado. Quando ele deveria olhar aquilo ali e ficar anérgico, tá certo? E não responder. Deu para entender aí, Raimundo? Deu. Então, assim, a grande sacada do lúpus é o sistema complemento, né? É a ausência, é uma deficiência dele, né? Ou não? Para esse subgrupo de pacientes aqui, a grande sacada é essa. Vamos dizer assim, o que é a grande sacada? Nós encontramos aqui pacientes que têm lúpus grave que começa na infância, quando nós fizemos estudo genético. O gene é esse aqui, é uma herança autossômica recessiva, esse paciente tem deficiência do C1q e esse processo aqui acontece. Então, eu tenho um modelo nesse paciente para explicar o lúpus, certo? Só que quando eu vou para o paciente com lúpus habitual, ele não tem deficiência do complemento. Ele não tem, tá certo? Só que isso aqui, esse tipo de acúmulo de célula apoptótica, de ativação de célula dendrítica em contexto inflamatório, isso pode acontecer não por causa da deficiência do complemento, mas porque esse conjunto aqui de um bocado de gene que está aparecendo aqui, eles acabam, de alguma forma, um daqui, outro daquela, outro do outro jeito, outro do jeito diferente, interferindo com esse processo de clearance da célula apoptótica. Então, o que se acha hoje em relação à fisiopatologia do lúpus é que essa resposta, ali a deficiência do complemento, ele dá um modelo, e quando você vê no paciente com lúpus que não tem deficiência do complemento, que tem essas outras influências genéticas, ele explica até parcialmente a doença nesse grupo de pacientes também. Então, eu vou ter nesses pacientes uma série de... Não são nem defeitos, não é nenhum defeito genético, mas é uma forma de agir diferente, entendeu? Talvez seja a melhor forma de explicar. Não é que ele tenha um defeito, mas em vez de, sei lá, de ele fritar o bife, vamos dizer que seja um cozinheiro, e deixar sempre bem passado, ele deixa mal passado, vamos dizer assim. Ele age um pouquinho diferente. Aquilo, na maioria dos pacientes, na maioria das situações, não é ruim, não é prejudicial. Mas à medida que um monte de pequenas coisinhas dessas se somam, aí eu começo a ter problema realmente no clearance dessas células apoptóticas, não necessariamente nesses pacientes pelo complemento, aí já é uma outra situação, que é o chamado lúpus habitual, em que eu tenho essas dezenas de influências genéticas. Essas células apoptóticas acabam, então, funcionando como uma fonte de autoantígeno que estimula o sistema imune a produzir anticorpos antinucleares. Professor, deu para entender? Deu, que no caso é só mais uma dúvida. Esses restos de células aqui são os fragmentos que são quebrados pela luz ultravioleta, é? Também. Então, o processo também, de né? apoptose, ele é um processo normal. Não, eu sei, mas tipo assim, no lúpus está relacionado a isso também, mas né? vamos dizer assim, eu vou para o sol, eu vou para a praia, pego o sol, fico todo vermelho, um monte de células da minha pele morre, não acontece nada. Agora, se você tem a predisposição genética, se você tem esses pequenos desequilíbrios que se somam no teu sistema imune, e eu vou lá e me deito no sol, pego um monte de sol, forma um monte de célula apoptótica, eu já tenho dificuldade com isso, isso pode ser um fator desencadeante da doença, entendeu? Então, quando o paciente tem esse tipo de distúrbio, essa é uma hipótese, o paciente que tem lúpus, e ele pega sol, eu aumento mais ainda a produção
dessas células apoptóticas, desses restos celulares, por exposição à luz ultravioleta, e aí eu intensifico essa resposta imune e o paciente tem uma exacerbação de doença. Então, muitos pacientes, quando se expõem ao sol, a doença tem um pico, ela se exacerba, tá bom? Era isso que você queria perguntar? Conseguiu responder? É isso. Obrigado, professor. Beleza, show de bola. Boas perguntas. Que bom que alguém está prestando atenção nessa parte de fisiopatologia. Pelo menos eu, que nessa época que eu assisto às aulas, quando alguém falava de fisiopatologia, geralmente eu dormia, né? Então tem pouca gente que se interessa por isso, porque para a maioria dos médicos o mais importante é a receita de bolo. Eu tenho isso aqui, como é que eu faço o diagnóstico, como é que eu faço o tratamento. Mas dentro das especialidades de vocês, né, e falando experiência de médico ao longo do tempo, então você começa que a receita de bolo, com o tempo, ela fica tão introjetada, que se você não estudar esse tipo de coisa aqui, você às vezes começa a achar a tua especialidade chata. Então isso aqui dá um champignon, quando você compreende melhor esse tipo de mecanismo fisiopatológico, tá bom? Então, o Raimundo acabou se adiantando e aí já deu a dica. Então, no lúpus habitual, é isso. Eu tenho essas variações genéticas que interferem em vários processos do sistema imune, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, aqui na figurinha do Harrison. Ele até coloca aqui, deixa eu voltar lá na maior. Então, alguns afetam a apresentação dos antígenos, alguns afetam a persistência de antígenos, interferem com uma fagocitose mais eficaz de imunocomplexo, outros fazem com que a imunidade inata fique mais ativa, e aí eu tenho um pouquinho mais de inflamação do que eu devia, né? Alguns genes interferem com a produção de interferon, então a maioria dos pacientes com lúpus tem uma chamada assinatura genética que sugere uma ativação de interferon na imunidade inata, então o interferon está alto e faz um monte de coisa nesses pacientes, diversas coisas que interferem nessa resposta imune anormal. Pode ser que ele tenha um pequeno defeito lá na sinalização da célula T, então ele chega aqui, nem tem tanta inflamação, mas aí o linfócito T vai lá e acaba sendo ativado quando não era para ser ativado. Então, todas essas pequenas coisas acabam se somando. O que se acha hoje é isso, que esses restos apoptóticos que se acumulam ao longo do tempo, né, porque não são devidamente clareados, ou de repente você tem um estímulo maior, como uma exposição à luz ultravioleta, e aí isso ultrapassa o seu limite, o limite do sistema imune, e conseguir lidar com isso aí, e isso possa ser um gatilho para desencadear no paciente geneticamente predisposto, que tem vários genezinhos, a ativação do sistema imune, a perda dos mecanismos de regulação e a história do desenvolvimento do lúpus. Como a gente viu, não tem, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da complexidade. Quando eu pego aquele monte de gene e vou ver uma célula, então isso aqui em vermelho são as mutações, onde elas estão envolvidas, em que mecanismo de sinalização elas estão envolvidas. Às vezes, na maioria das vezes, não é uma perda de função. Em vez de fazer a carne com uma pitada de sal, ela faz com uma pitada e meia. Só que, às vezes, quando eu somo um monte de coisinha dessa, isso é suficiente para interferir nesse que se tem como hipótese, nessa depuração de resto apoptótico, né? Então, é muito difícil você pegar isso aqui e conseguir integrar num mecanismo que faça pleno sentido. Então, tem uma frase do livro de reumatologia que eu achei interessante, a sinceridade do autor. Ele coloca lá, olha, a etiopatogenia e fisiopatologia do lúpus é assustadoramente complexa e difícil de entender, né? Porque realmente são muitas vias. Então, é muito difícil você conseguir integrar isso tudo, tá certo? Então, isso aqui só de uma forma, vamos dizer assim, mais macroscópica, que é como o que dá para a gente descrever, né? Não dá para você entrar no lúpus, diferente ali da artrite reumatoide, que também é muito complicado, mas que hoje a gente consegue encontrar um ou outro alvo ali, que você consegue interferir e impactar na atividade da doença. Aqui tem sido feito tentativas, mas isso ainda não se conseguiu bons resultados
como se conseguiu na artrite reumatoide. Então, eu teria no indivíduo normal um equilíbrio entre a autorreatividade e a tolerância. Esses genes de susceptibilidade é como se eles deslocassem esse equilíbrio para cá, mas a balança não pende ainda para cima. Para que ela penda para cima, eu preciso de fatores ambientais que vão lá e funcionam como gatilho. Então, a taxa de concordância de gêmeo monozigótico não é 100%, é de 25% a 50%. Tem que ter um gatilho. A gente não sabe totalmente quem é esse gatilho, mas há hipótese de que seja a exposição à luz ultravioleta. Tem todo um sentido, tem toda uma lógica e uma série de experimentos que sugerem que, de fato, isso aconteça. Que algumas infecções que mexam ali, que ativem o sistema imune, interfiram com a ativação de linfócito T, como a infecção pelo vírus Epstein-Barr, pode ser esse gatilho. O estrógeno, você tem muito mais mulher do que homem. Só que além de ter muito mais mulher do que homem, se a mulher ainda vai lá e toma anticoncepcional, aí você me pergunta por que, eu não sei. Mesmo anticoncepcional de baixa dose, ela aumenta o risco de desenvolver lúpus. Se a mulher entrou na menopausa, e tem lá a sua genética, nunca teve, de repente ela entra na menopausa, faz reposição hormonal, de repente ela entra em contato com alguma coisa do ambiente que a gente não sabe o que é. Então ela acaba, então fazer reposição hormonal aumenta também esse risco de lúpus no indivíduo geneticamente predisposto. E mais recentemente o tabagismo também tem sido associado a um aumento de risco de lúpus no indivíduo previamente predisposto do ponto de vista genético. Então é esse fator ambiental que pode desequilibrar essa balança, fazendo com que essa autorreatividade aumente, tá certo? Isso aqui é mais ou menos um resumo do que já foi falado. Vamos passar aqui para frente. Alguma pergunta? Deu para entender mais ou menos aí, pessoal? Deu para entender. Tranquilo? Tranquilo. Sim, professor. Vamos direto para a parte clínica. Já estou com dor nas costas de novo. Mas eu vou tentar aqui, se eu não conseguir ficar sentado muito tempo, a gente dá uma pausazinha. Tudo bem? Vamos direto ou vocês estão já de cabeça cheia? Não, só que sabe. Fala por internet. Fala por internet, cansa qualquer um, né? Se vocês quiserem, eu dou um intervalozinho. Tomar um café, uma coisa. Se não, a gente segue direto. Como é que vocês acham? Você que sabe, professor. Como é que fica melhor para o senhor, professor? Para mim, eu posso tentar ir direto aqui. Vocês estão cansados ou estão tranquilos? Então vamos direto. Vamos direto, professor. Professor, Fala, alguém. eu tive uma dúvida. Fala, doutor. Dá teu nome, só para eu saber Sim. quem é que eu não estou. Humberto. Eu sou Humberto. Humberto, de novo. Sobre essas células apoptóticas, Certo. o ideal é elas serem apresentadas pelas células dendríticas ou então pelos macrófagos para consumir elas. Porque se ela for apresentada pelas células dendríticas, A dendrítica é uma elas podem acabar ativando parte do células sistema B. monocítico fagocitário, né? Vamos dizer assim, é uma diferenciação no monócito, em macrófago ou em célula dendrítica. Tanto faz. Agora, o ideal é o quê? Que isso aconteça sem desencadear a inflamação, né? Não sei se vocês vão lembrar, porque é muita coisa, é muito distante. Imunologia é um negócio muito complicado e que a gente acaba esquecendo com o tempo. Mas tem aqueles mecanismos de tolerância central e os mecanismos de tolerância periférica. Então, na tolerância central, lá no timo, por exemplo, o linfócito que tem aquele receptor que reconhece um antígeno próprio, ele vai lá e ele é eliminado, ele é morto. É uma das formas. A outra coisa é que pode ter antígeno que não é apresentado para o linfócito T durante a fase do desenvolvimento. Mas aí você está lá adulto, já adolescente, ele é apresentado para o linfócito T e ele tem o receptor. Então ele vai lá e reconhece. Agora, se ele reconhecer aquilo e não tiver inflamação, não tiver TNF-alfa, não tiver interleucina 1, interleucina 6, moléculas de coestimulação, ele vai lá ver aquilo e, opa, não tem inflamação, então ele sabe, isso aqui é próprio, isso aqui eu não tenho que fazer nada com isso. Então ele vai embora e ele fica, inclusive, com o tempo, ele vai ficando anérgico. Cada vez que ele reconhece aquele antígeno, ele não está nem aí para ele, tá certo? Então ele vai ficando anérgico. Agora, se ele conhecer isso num contexto de inflamação, então o paciente tem a predisposição genética. Vou pegar aí o exemplo que eu acho que o Raimundo colocou. Ele tem a predisposição genética,
ele vai lá na praia, ele pega aquele sol, aquela vermelhidão do sol é inflamação do tecido subcutâneo. Morre um monte de célula, fica tudo inflamado ali, aí a célula dendrítica vai, pega um resto apoptótico dele, expõe o antígeno ali, vamos dizer, um antígeno de uma estona, por exemplo, um epítopo de uma estona, veio o linfócito T e vê aquele monte de inflamação e aquele antígeno exposto. Ele, caramba, isso aqui é um inimigo. Eu tenho que recrutar os meus colegas aqui do sistema imune para atacar onde tiver isso aqui. E aí, onde tiver resto celular, ele vai lá e começa a montar a resposta inflamatória, produz anticorpo, liga imunocomplexo e aí começa a se depositar nos tecidos e leva à inflamação. Tá bom? Era isso? Deu mais ou menos para entender? Foi essa a pergunta ou desviei? Isso. Tá bom. Deu para entender. Vamos lá para frente, pessoal. Então, se vocês forem ler lá no livro, tem uma explicação, vamos dizer assim, mais microscópica da coisa. É legal, é importante ler, mas eu confesso que é difícil de entender pelos livros que eu coloquei como referência, que é o Harrison e o livro da Sociedade Brasileira, porque as informações estão muito soltas. Mas eu creio que com essa explicação mais geral que eu dei, dá para você chegar lá, ler e ter uma compreensão um pouco melhor do que está sendo dito lá. Tá bom? Então vamos aqui para aspectos clínicos. Como é que a gente identifica o paciente no qual a gente suspeita de lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, mais uma vez, os objetivos. Na reumatologia, vocês vão ver que a gente fala muito de critério de classificação. Porque na maioria dessas doenças, não vou dizer nem das doenças, mas dos doentes, você não vai ter, às vezes, presente naquele paciente um exame, um achado de exame físico, um dado de história, um exame complementar que seja patognomônico da doença. Então, você tem que lançar a mão de probabilidade de ter a doença. Então, você está montando um quebra-cabeça, você tem uma peça aqui, outra acolá, aí você tenta montar aquilo ali, não tem todas as peças, dá uma olhada no jeitão da coisa, e aí você vê, caramba, isso aqui é lúpus, tá certo? Então, esses critérios de classificação, eles ajudam, porque eles lhe ajudam a ter uma maior probabilidade de ser aquela doença que você está suspeitando. Então, a gente sempre fala muito de critério de classificação, tá certo? Então, as referências. Então, o lúpus, ele é uma doença que pode pegar tudo que é órgão e tecido. Então, o lúpus pode dar tudo, tá certo? Pode dar tudo que é manifestação. Tudo é exagero, mas pode dar uma miríade de combinações e sinais e sintomas de acometimentos orgânicos os mais variados possíveis, né? Então, por isso que interessa ao médico de qualquer especialidade, né? Fatalmente, qualquer dia na vida você vai ver um paciente com lúpus, mesmo não sendo tão prevalente. Não vai, a maioria desses pacientes, eu diria para vocês, não vai para o reumatologista, porque muitos desses pacientes começam com manifestações de pele, com manifestações hematológicas, uma plaquetopenia leve, tá certo? Então, muitos deles não vão para o reumatologista, é o não especialista, vamos dizer assim, que acaba, por vezes, encaminhando para o reumatologista. Então, as manifestações mais comuns do lúpus, em geral, são as manifestações mais leves. É o quadro constitucional, a febre baixa, a dinamia, fadiga, perda de peso, anorexia, poliadenomegalia cervical e axilar, como naquele caso clínico lá. Eventualmente é causa de febre de origem obscura. Então, esses sintomas constitucionais são comuns. O quadro cutâneo está presente em grande número de pacientes. Então, o lúpus tem um número muito grande de possibilidades de acometimento cutâneo. Então, é uma doença que interessa muito ao dermatologista. Pode dar artrite, tá certo? Acometimento músculo-esquelético. Pode dar anemia hemolítica, anemia de doença crônica, leucopenia, plaquetopenia. Então, tudo isso aqui é muito comum. Além dessas manifestações mais comuns, que são mais leves, aí você vai ter aquele paciente que tem manifestação grave. Então, esses pacientes, infelizmente, né, mesmo sendo jovens, mulheres, elas podem morrer da doença, né? Então, esses pacientes podem ter glomerulonefrite grave, glomerulonefrite rapidamente progressiva,
evolui para insuficiência renal crônica rapidamente, às vezes chega na emergência já em edema agudo, com urgência dialítica, precisando entubar, entrar em diálise de urgência, com arritmia por hipercalemia, né? Pode ter acometimento do sistema nervoso central, convulsão, mielite transversa, neuropatia periférica grave, pode ter acometimento hematológico grave. Infelizmente, ano passado eu perdi também uma paciente com uma plaquetopenia grave. Então, fez uma plaquetopenia grave, não deu tempo nem de eu ir fazer a visita no hospital, ela teve um sangramento intracerebral e faleceu, a menina de 30 e poucos anos. Então, essas manifestações são potencialmente graves, principalmente essas três, tá certo? E que requerem uma atenção muito grande dos médicos se elas estão ou não presentes nesses pacientes. Elas devem ser buscadas ativamente quando você suspeita de lúpus eritematoso sistêmico, né? Bom, quando a gente vai falar de manifestação clínica, se vocês forem pegar, e vocês vão ter que ler aí no Harris, no livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, aí vem cada manifestação sistêmica, manifestação de pele, manifestação articular, manifestação neurológica, manifestação hematológica, manifestação... Vem catatal de coisas que você lê aquilo ali e você, caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. Como é que eu vou guardar uma figura desse paciente, vamos dizer assim, no meu repertório cognitivo, para quando eu me deparar com esse paciente, quando eu me deparar com esse paciente, eu suspeitar ou fazer o diagnóstico de lúpus, né? Então, tem os critérios de classificação, eles ajudam muito nisso, certo? Então, quando eu era moleque velho, que nem você, estava na faculdade de medicina, já se vão 20 e poucos anos atrás, os critérios de classificação eram esses critérios do Colégio Americano de Reumatologia, do ACR, e eles foram, vamos dizer assim, estabelecidos ao longo de alguns anos e foram firmados no ano de 1982, né? Então, esses critérios eles ficaram vigentes por 12 anos. Ficaram vigentes por 12 anos? Não, perdão, por 30 anos. Então, ele só foi feita uma nova proposta de critério de classificação em 2012. E essa proposta de critério de classificação de 2012, quando deu em 2019, olha, não é tão bom como a gente pensava, vamos fazer outra. Então, tem uma outra proposta de critério de classificação que foi publicada em 2019, tá certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses critérios que estão aqui nessa aula, eles não estão mais colocados nos livros novos, eles não estão mais colocados no Harrison e nem no livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, porque a proposta é que não se use mais. Agora, do ponto de vista didático, isso aqui é o melhor que tem para o estudante aprender o que é lúpus, tá certo? Então, por isso que eu vou falar para vocês primeiro desses critérios. A partir desses critérios aqui, se você decorá-los, e aqui eu vou propor que vocês decorem esse aqui, porque os outros são muito difíceis de decorar. Se você decorá-los, você tem ali um retrato do que é ou do que pode ser o paciente com lúpus. Tá certo? Então, é só por isso, porque didaticamente esses critérios me parecem melhores do que os critérios novos. Talvez os novos tenham uma maior especificidade, uma maior sensibilidade, sejam mais úteis do ponto de vista de pesquisa, mas eu diria para vocês que no dia a dia, na prática médica diária, e aí eu vou dizer minha experiência, a gente acaba, quando já tem experiência, nem fica atrás de critério e classificação. Você faz o diagnóstico já baseado nos dados do paciente. Mas quando eu tenho que parar para pensar em critério de classificação, geralmente são esses aqui que eu busco na minha memória para ver se o paciente se encaixa. Então, são 11 domínios, vamos dizer assim, 11 itens. Para que o paciente fosse classificado como portador de lúpus, ele precisava ter pelo menos 4 desses critérios de classificação. Quem são esses critérios de classificação? E eu vou usá-los aqui para ilustrar as manifestações do lúpus. O primeiro deles é o clássico Rasch-Malar. Vocês vão ver em inglês, Rasch quer dizer lesão eritematosa, tá certo? E a gente acaba trazendo esse mesmo termo
para a língua portuguesa. Então, todo mundo usa esse termo Hashmallah, apesar de ser Hash, na verdade, apesar de ser um termo da língua inglesa, né? Então, é um eritema malar, uma vermelhidão na região malar, que caracteristicamente polpa o sulco nasolabial, que pode pegar aqui essa região da bochecha, né, a região malar, o nariz, e que essa lesão ela é extremamente fotossensível. Então, quando o paciente se expõe ao sol, aparece esse vermelhão com essa distribuição, que foi descrito como em asa de borboleta, que é como se tivesse uma borboleta com as suas duas asas aqui, e que esse achado ele é muito característico do lúpus eritematoso sistêmico. Então, se eu tenho um paciente com artrite, com fenômeno de Raynaud, com uma leucopenia e aparece um Hashmallah, é quase certo que isso aí seja lúpus eritematoso sistêmico. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que vocês passaram na dermato já? Passaram na dermatologia ou ainda vão? Já, professor. Já passamos, professor. Não sei se falaram sobre esse diagnóstico diferencial, mas assim, parece, não, é muito fácil o diagnóstico de Hashmallah, mas tem diagnósticos diferenciais. O reumatologista se embanana, muitas vezes, sem dúvida, tá certo? E o dermatologista, às vezes, também tem dúvida. Então, muitas vezes, ele tem que fazer uma biópsia de pele. Então, tem diagnósticos diferenciais, como a rosácea, que pode dar essas lesões eritematosas no rosto, com acne ou não, que se espera que não poupem o sulco nasolabial, mas às vezes poupa, que é diagnóstico diferencial, com a lesão aguda cutânea do lúpus, que é o Hashmallah. A dermatite seborreica, você espera lesões descamativas, que descamem, que pegue aqui o sulco nasolabial, que não tem uma distribuição tão limitada como o Hashmallah. Mas às vezes você confunde. E às vezes é necessário fazer uma biópsia de pele para você ter certeza. O que essa biópsia vai achar? Vai mostrar hiperproliferação de queratinócitos, edema no tecido subcutâneo, que são achados não muito específicos. Quando eu faço uma imunofluorescência direta, aqui no caso, eu vejo a deposição de imunocomplexo na junção entre a derme e epiderme, tá certo? Então, esse Hashmallah é uma lesão aguda, o paciente se expõe ao sol ou tem uma exacerbação da doença, ela aparece em grande parte dos pacientes, quando ela desaparece, felizmente ela não deixa cicatriz, tá certo? Então ela pode deixar cicatriz? Pode, às vezes fica ali uma lesão hiperpigmentada que lembra até um cloasma gravídico, mas em grande parte dos pacientes não deixa cicatriz. O Hashmallah é uma lesão considerada como uma lesão aguda do lúpus, né? Além dessa lesão do Hashmallah, o segundo critério de classificação lá do ACR é o rash discoide, tá certo? É a lesão chamada de lúpus discoide, né? Que a gente chama de LED, lúpus eritematoso discoide, né? Então, essas lesões discoides, elas vão aparecer aonde? Comumente na face do paciente, no couro cabeludo, no pavilhão auricular, como mostrado aqui, pode aparecer nos braços, em outras áreas fotoexpostas, pode, mas o mais comum é na face, no couro cabeludo, no pavilhão auricular. Então, são placas inicialmente eritematosas, tá certo? Que formam uns plugs foliculares, tá certo? Então, às vezes você vê essas imagens como se fossem uns buraquinhos aqui, e que essa lesão, infelizmente, ela cicatriza com uma fibrose e uma hiperpigmentação, e ela deixa cicatrizes que não saem mais. Então, essa lesão discoide, ela deixa cicatriz, e às vezes deixa cicatriz no rosto e não sai mais, tá certo? Então, o lúpus discoide, o LED, né, o rash discoide, é uma das, vamos dizer assim, manifestações do lúpus cutâneo crônico. O outro é agudo, não deixa cicatriz. Esse aqui é o crônico, né? Então, ele se instala e passa por muito tempo. O agudo, quando você se expõe ao sol, ele aparece e depois ele desaparece. Então, às vezes, o paciente vai na consulta e não está com Hashmallah. A lesão discoide, quando ela se instala, geralmente ela fica por muito tempo e pode deixar cicatriz. Esse lúpus discoide, ele tanto pode fazer parte do quadro do lúpus eritematoso sistêmico,
como ele pode ser uma doença de pele isolada, inclusive com FAM negativo. Sem qualquer outra manifestação sistêmica, o paciente aparece com esse tipo de lesão na face, o FAM muitas vezes negativo, o dermatologista experiente, ele olha e dá o diagnóstico, ou ele faz a biópsia e encontra esses depósitos de imunocomplexo na junção dermoepidérmica, descarta outras causas infecciosas, eventualmente a lesão pode lembrar hanseníase, leishmaniose, etc. Então descarta outras causas e aí fica com o diagnóstico de um lúpus discoide puramente cutâneo. E aí muitas vezes é o dermatologista que trata, esse paciente nem vem para o reumatologista. Dos pacientes que iniciam um quadro de lúpus discoide, sem outras manifestações clínicas, estima-se que no final 15% deles, pelo menos, acabam evoluindo com lúpus sistêmico. Então, às vezes, o paciente começa no dermatologista, aí aparece artrite, outras coisas, sistematiza a doença, vamos dizer assim, ele acaba indo para o reumatologista. Então, o Hashimoto e o lúpus discoide, nesses critérios de 1982, são critérios de classificação da doença, tá certo? Agora, a doença tem outras manifestações clínicas cutâneas, que são algumas comuns, outras menos comuns, mas que não são critérios de classificação. Mas se vocês decorarem essas duas, já fica aí uma imagem do que é o lúpus eritematoso sistêmico para vocês, né? Como estudantes. Fotossensibilidade é uma outra característica da doença, então o paciente pega sol, fica às vezes todo vermelho, às vezes ele sai para fazer uma compra no mercado aqui no Ceará ou aí em Sobral, chega em casa, ele está todo vermelho, sai com a mãe, com o pai está tranquilo e ele está todo vermelho. Ou essa fotossensibilidade pode se traduzir na expressão de lesões de pele. Então, essa fotossensibilidade não é específica do lúpus, tem outras doenças que dão também, né? Mas é uma das características da doença do lúpus eritematoso sistêmico. Além dessas lesões de pele, então você olha para a pele do paciente, racha malar, racha discoide, fotossensibilidade, você tem outras lesões de pele que também podem aparecer no lúpus eritematoso sistêmico, que não são critérios nesse critério de 1982, mas depois foram incorporados e depois saíram de novo, que é o lúpus cutâneo subagudo, que em geral se manifesta dessa forma, com placas eritematosas elevadas, muitas vezes descamativas. A confusão diagnóstica que algumas vezes dá é com psoríase, algumas lesões lembram psoríase, mas elas têm essa distribuição de região superior do tórax, região anterior do tórax, são extremamente fotossensíveis, a psoríase já melhora com a exposição ao sol, tá certo? Então, esse lúpus cutâneo subagudo é uma manifestação do lúpus eritematoso sistêmico. Ele tem uma associação com aquele grupo, com aquele anticorpo, que é o anticorpo anti-RO, anti-RO ou anti-SSA, que a gente comentou naquela primeira parte da aula. Então, pacientes com lúpus podem ter anticorpo anti-RO, nem todos têm. Quando eles têm anticorpo anti-RO, eles podem ter esse tipo de manifestação e vai ter paciente que tem somente esse lúpus cutâneo subagudo. As lesões de pele, FAM positivo e anti-RO positivo sem mais nada, tá certo? Então, isso aqui seria um dos fenótipos do lúpus eritematoso sistêmico, mas que pode, em alguns pacientes, manifestar somente como doença de pele associada a anticorpo anti-RO sem outras manifestações. Então, você tem o lúpus cutâneo agudo, que é o Hashimoto, o lúpus cutâneo crônico e o lúpus cutâneo subagudo. Esse aqui pode ou não deixar cicatriz. Então, o que diferencia, em linhas gerais, é isso. O agudo tende a não deixar cicatriz, o subagudo pode deixar, muitas vezes não deixa, e o crônico, na maioria das vezes, deixa cicatriz, tá certo? Além dessas manifestações, a gente pode encontrar essa manifestação aqui, vou escrever aqui, vou só dizer, se vocês tiverem dúvida, depois eu mando por escrito, que é o livedo reticular, que é como se fosse um rendilhado que aparece na pele do paciente. Esse livedo reticular está presente no lúpus e em outras doenças do tecido conjuntivo, mas quando ele está presente, boa parte dos pacientes que têm lúpus, eles têm também os chamados anticorpos antifosfolipídios, né?
que estão associados à síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que a gente vai comentar rapidamente, seria um dos temas da aula, mas eu achei que ficava muita coisa para vocês estudarem para uma prova que é semana que vem, já. Então, eu não vou falar de SAF, tá certo? Acho que fica muita coisa para vocês estudarem, para uma prova que já é daqui a uma semana. É importante ler, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, vão precisar. No internato, na prova de residência, eu vou comentar rapidamente, mas a gente não vai ter uma aula específica sobre SAF e não vai cair na prova, tá bom? Então, livedo reticular, o fenômeno de Raynaud, que eu já falei para vocês, a palidez, o roxo e depois pode ficar vermelho. Uma outra manifestação cutânea que é critério de classificação são as úlceras orais. Então, essas aftas orais e nasais e nasofaríngeas são frequentes nos pacientes com lúpus. Chega um paciente com artrite para você, ele nunca vai achar que aquela aftazinha que ele tem ali no cantinho da boca tem nada a ver com a dor articular que ele tem. Então, se você não abrir a boca do doente, não caçar essas aftas, não procurar, não perguntar, é improvável que ele lhe diga que tenha isso, tá? Então, a anamnese, eu acho que o Leonardo falou, a história clínica do paciente com doença reumatológica, você vai fazer ali o HDA e tudo direitinho, mas aquele interrogatório por órgãos e aparelhos, principalmente na fase que vocês estão, de pouca experiência ainda, o que é natural, às vezes você tem que sair perguntando tudo. Tem alguma coisa no olho, olho seco, boca seca, afta na boca, mancha de pele, o dedo fica roxo no frio, você tem que sair perguntando, porque senão o paciente não diz. Então, essas aftas muitas vezes são indolores, na maioria das vezes são indolores, podem ser dolorosas quando maiores, como essa aqui no palato, que aparece também no nariz, então pode aparecer no nariz. Então, é um dos critérios de classificação para lúpus, essa manifestação mucosa do lúpus. Bom, então a gente já viu manifestação de pele, então vocês vão vendo o paciente. Eu olhei para o paciente, eu olho para a pele dele, eu vejo se ele tem Hashimoto, se ele tem lesão discoide, pergunto se ele é fotossensível, olho a boca, então você vai seguindo a sequência do exame físico. Olho a boca dele, eu vejo se tem ulceração oral, por isso que eu gosto desse critério, que eu acho ele bem didáticozinho. Aí você vai olhar para as articulações do paciente, você nem ainda auscultou, não fez nada. Então você vai ver se o paciente tem artrite. A artrite do lúpus, ela é não erosiva, ela não destrói a articulação. O padrão mais comum é o padrão que lembra o padrão da artrite reumatoide. Uma poliartrite aditiva, simétrica, crônica, que pega pequenas articulações da mão, que pega grandes articulações, é o mais comum. Mas eu posso ter lúpus, uma artrite migratória, como na febre reumática, né? Vai migrando, só que na febre reumática eu tenho ali uma artrite migratória que fica ali alguns poucos dias, algumas poucas semanas e vai embora. Às vezes no paciente com lúpus fica meses com esse pula-pula de uma articulação para outra, tá certo? Então pode ter esse padrão migratório, passa uns dias em 2, passa outros dias em mais 5 articulações, aí fica bem, passa outro dia com um tornozelo inchado. Então, pode ter esse padrão migratório, em geral, acomete mãos. Ela é não erosiva, ela não destrói a articulação, mas tem um subgrupo de pacientes que pode desenvolver um negócio aí que chama artropatia de Jacu. O que é isso? O paciente desenvolve deformidades nas mãos que lembram a artrite reumatoide, por exemplo, aqui o dedo em pescoço de cisne, da artrite reumatoide, mas se eu fizer raio-x e ressonância das mãos do paciente, o osso e a cartilagem estão intactos. Então, por que é que essa deformidade acontece? E vai acontecer num grupo pequeno de pacientes com lúpus, e às vezes gera confusão diagnóstica, você acha que o paciente tem artrite reumatoide. Porque você vai ter alterações, a inflamação mais intensa, acaba alterando ligamento, tendão, e aí a articulação fica frouxa, vamos dizer assim, e acaba por tensão dos músculos assumindo esse tipo de conformação que lembra as deformidades da artrite reumatoide. Muitas vezes você consegue pedir, aqui é o mesmo paciente, está aqui a tatuagem dele, você pega para o paciente e vai esticando a mão dele, tentando, e as deformidades às vezes diminuem bastante ou até desaparecem. Nem sempre você consegue reverter totalmente, você puxando a mão do paciente. Mas no Jacu, isso pode acontecer.
Na artrite reumatoide, isso não acontece, porque você vai ter lesão do osso e da cartilagem articular. Então, essas deformidades não são reversíveis. No Jacu, pode ser, não é obrigado a reverter. O que caracteriza a artropatia de Jacu são as deformidades com exames de imagem que não mostram erosão. Então, a artrite do lúpus, ela é não erosiva. Bom, aí eu vi o rosto do paciente, a boca do paciente, examinei as articulações, vou começar a fazer o exame físico geral do paciente. Então, eu vou auscultar o coração e o pulmão, né? O que esses pacientes podem ter? Eles podem ter serosite, tanto na forma de dor, né, de inflamação do pericárdio, com aquela dor característica retroesternal que melhora quando o paciente inclina o corpo para frente. Em raros pacientes, mas, enfim, a gente ensina isso na semiologia, quando você ausculta o atrito pericárdico, né? Então pode ter pericardite, pode ter pleurite, dor ventilatório dependente, com atrito pleural, tá certo? Ou pode ter derrame pleural e pericárdico como manifestação da doença. É uma manifestação também comum e que é critério de classificação. Então você vai lá, ausculta, pede um eco se você achar que tem pericardite, faz um raio-x de tórax e você detecta esse derrame pleural. Aí você começa, eu acabei, aqui pelo critério já é a nefrite. Vamos para a nefrite mesmo, né? Então vou colocar a nefrite aqui, porque um conceito que vocês vão ter que ter aqui na reumatologia, e que não tinha lá na semiologia, por exemplo, é que alguns exames complementares, hoje eles fazem parte do exame físico, tá certo? Então, eles fazem parte do exame físico. Então, o sumário de urina, né, e o hemograma e a creatinina, pelo menos para a reumatologia, eles fazem parte do exame físico. Você vai pedir, algumas exceções, tem, sei lá, só um ombro doloroso, né, uma tendinite, uma coisa dessa não. Mas se você tem uma poliartrite, se tem manifestações sistêmicas, faz parte do teu exame físico, pedir hemograma, creatinina, sumário de urina. Tá? Então, se você for esperar o paciente aquela história da urina espumosa, do sangramento na urina, você vai detectar essas glomerulonefrites muito tardiamente, tá certo? Muito tardiamente. Então, você tem que fazer, achou que o paciente possa ter lúpus ou alguma doença do tecido conjuntivo, você tem que fazer um sumário de urina. E a glomerulonefrite, a nefrite, o acometimento renal, é um dos acometimentos graves mais comuns do paciente com lúpus. Então, é aquilo que o reumatologista que trata pacientes com lúpus mais trata nos pacientes com lúpus é a glomerulonefrite. Então, o que era critério aqui nesses critérios de 82, então você suspeitaria de nefrite se o paciente tivesse uma proteinúria acima de 500, normal até 150. Em 200, talvez você nem ligasse muito. Acima de 500, não, realmente ele tem uma perda de proteína pelos glomérulos. Ou então, se você tiver cilindro celular, cilindro hemático, cilindro granuloso, etc. Então, essa é uma das manifestações mais comuns e graves, e potencialmente graves, do lúpus eritematoso, mas nem todas as nefrites do paciente com lúpus são graves, tá certo? Então, a gravidade da doença, resposta ao tratamento, ela depende daquilo que você tem de padrão histopatológico relacionado à doença. Então, às vezes, você tem um paciente que tem ali uma hematúria, uma proteinúria leve, não tem hipertensão, não tem perda de função renal, é uma forma leve, por exemplo. Eu vou já mostrar isso aqui, uma glomerulonefrite mesangial, você faz um pouquinho de corticoide, resolve o problema do paciente e não tem grandes complicações, né? Às vezes, você trata outras manifestações do paciente com corticoide, algum imunossupressor, e a nefrite vai embora junto. Então, tem formas leves, mas tem formas muito graves de glomerulonefrite que você precisa tratar agressivamente com corticoide em dose alta, e o corticoide sozinho, em grande número desses pacientes, não é suficiente, mesmo em dose muito alta. Você tem que ter uma terapêutica adjuvante, você tem que acrescentar um imunossupressor potente, senão o paciente evolui com insuficiência renal crônica. Então, as manifestações renais mais comuns são a síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica, e, infelizmente, às vezes você não consegue detectar precocemente e o paciente já chega para você
com o quadro de insuficiência renal crônica já na porta da diálise, tá certo? O ideal, se você tiver um paciente com uma suspeita de uma nefrite, é você fazer a biópsia renal. Todo lugar que você tiver vai ser fácil fazer? Não. Eu trabalho aqui em Fortaleza num serviço terciário, que é o Hospital Walter Cantilho. E às vezes você não tem a disponibilidade da biópsia renal. Então você tenta se guiar, isso requer alguma experiência e um grau de sorte, você tenta guiar o tipo histológico, vamos dizer assim, que você acha que o paciente tem pelas manifestações clínicas para direcionar o tratamento. Mas o ideal é ir lá e biopsiar esse rim. Existe uma classificação internacional, né, da Sociedade de Nefrologia e de Patologia Renal, que é utilizada para a nefrite lúpica. Isso aqui, pessoal, é meio chatinho, mas é uma coisa que vocês vão ter que decorar e entender. Então, deem uma lida com cuidado, que isso aqui cai em prova de residência. Tanto o pessoal da nefrologia gosta de cobrar em prova de residência, como o pessoal da clínica médica e da reumatologia. Então, vocês vão ter que tentar compreender isso aqui e entender o significado disso aqui. A gente tem 6 classes. A classe 1 e 2 é praticamente a mesma coisa, né? Então, o mecanismo provável aqui é que os imunocomplexos circulantes, por alguma razão, dependendo do tipo de antígeno, do tipo de imunocomplexo, da carga, né? Então, tem várias explicações para isso, que esses imunocomplexos, explicações, vamos dizer assim, possíveis, que eles se depositem tão somente na região mesangial. E aí eles desencadeiam uma reação inflamatória ali no mesanjo e eu tenho uma proliferação mesangial. Essa classe 1 e a classe 2 são formas leves, que em geral respondem a doses baixas. Opa, meu computador está descarregando. A doses baixas ou moderadas de corticosteroides, tá certo? Está o computador na tomada para não cair. Então, é a classe 1 e a classe 2. Na classe 1, quando eu faço a biópsia, faço a microscopia óptica, é normal, não tem nada. Quando eu faço a imunofluorescência, né, aí eu vejo que tem depósito de imunocomplexo na região mesangial. A classe 2 seria aquela em que eu tenho esses imunocomplexos, mas eu já vejo na microscopia óptica uma proliferação de células mesangiais e uma proliferação do mesanjo, do tecido conjuntivo mesangial. Classe 3 e 4, o depósito já é abaixo do endotélio, então ali na membrana basal, abaixo da membrana basal glomerular, na região da membrana basal dos glomérulos, entre o glomérulo e o podócito, tá certo? Esses depósitos subendoteliais, aí está a mesma coisa, os imunocomplexos se depositam lá por alguma razão, que a gente só especula, tá certo? Se deposita ali, como está muito próximo do vaso, eles causam uma reação inflamatória importante e uma importante invasão de células inflamatórias do tufo glomerular no glomérulo. Então, eu tenho uma invasão importante de célula inflamatória no glomérulo. E essas são as formas mais graves da nefrite lúpica. Nessa classe 3, a proliferação, os achados inflamatórios, a proliferação do tufo glomerular, ela é focal. Então, eu faço uma biópsia, tem 30 glomérulos, 10 são glomérulos. Quando ela é difusa, ela envolve mais de 50% dos glomérulos. Eu biopsio 30 glomérulos, 22 estão acometidos, 8 estão normais, tá certo? Eu posso dar o azar, esse é o problema da biópsia renal. Eu posso dar o azar, né, porque eu não pega o rim inteiro, pega segmentos do rim, de biopsiar, pegar um segmento normal e o paciente ter uma nefrite proliferativa difusa, posso. Isso pode acontecer. Por isso, a biópsia ideal tem que ter um número grande de glomérulos. Aí varia, cada nefrologista às vezes tem um parâmetro, um padrão, mas pelo menos 8, 10, 12 glomérulos é o ideal para você ter uma ideia melhor, tá certo? Então, essas duas formas são as formas mais graves, principalmente a classe 4. Essa aqui é aquela que a gente trata com mais intensidade, e mesmo tratando com muita intensidade, com muito imunossupressor, por vezes o paciente progride para insuficiência renal,
tá certo? A gente ainda precisa de tratamentos melhores, mas a experiência que foi acumulada ao longo do tempo com o uso de drogas antigas já permite que grande parte dos pacientes consigam um controle adequado dessa glomerulonefrite. Na classe 5, aí o depósito já é subepitelial, então abaixo do podósteo, na membrana basal ali do podósteo, a célula epitelial que reveste ali o glomérulo, o tufo glomerular. Nesse caso aqui, eu começo a ter uma proliferação da membrana, né? E aí aumenta a permeabilidade, principalmente a proteína. Então, aqui, isso aqui se manifesta classe 3 e 4, classicamente como síndrome nefrítica. Hematúria, proteinúria, cilindrúria, hipertensão, perda de função renal, redução de clearance renal, aumento de creatinina, são as formas mais graves. A membranose, praticamente eu não tenho hematúria, eu não tenho cilindro hemático, cilindro granuloso, etc. O que eu tenho é uma síndrome nefrótica, às vezes com perda proteica enorme, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas em 24 horas. Então é uma síndrome nefrótica, que também é tratada com imunossupressão moderada agressiva, não só com corticoide, mas você associa imunossupressor. E a classe 6 é quando já está tudo esclerosado, tá certo? Quando eu já tenho uma insuficiência renal crônica, é a classe 6. Então, isso aqui é importante, porque tem uma relevância do ponto de vista prático. Eu biopsio o paciente, eu tenho uma ideia da gravidade da nefrite, e isso aponta para determinados protocolos de tratamento. Além da nefrite, a outra manifestação grave, o outro conjunto de manifestações graves, são as manifestações neurológicas. O que é critério de classificação em 1982? A presença de convulsão, então, o paciente geralmente tem como se fosse crises epiléticas de grande mal, né, com crise de grande mal, mesmo eu usar outra palavra que agora eu esqueci, ou psicose, o paciente que parece que tem um quadro psiquiátrico, fica desorientado, agressivo, tem alucinação visual, alucinação auditiva, fica desorientado. Então, isso pode acontecer como lesão, né, difusa do sistema nervoso central. São manifestações graves que requerem imunossupressão agressiva, senão deixam sequelas. Então, manifestação renal, manifestação neurológica, é claro que tudo você vai, né, querer que o paciente fique melhor, mas rim, nervoso e hematológico são os mais graves. Agora, existem 19 outras manifestações neuropsiquiátricas do lúpus, que agora algumas delas são critérios de classificação também, mas essas aqui são as mais comuns, tá certo? Então, aqui para graduação, é isso aqui, é convulsão e psicose. Vai estar lá no livro cada uma dessas manifestações neuropsiquiátricas, tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico. Deem uma olhada, é importante ler, ter essa noção. Mas, olha, caramba, eu vou sair aqui da graduação, qual é a figura do lúpus que eu tenho que ter? Esses critérios de classificação do ACR antigos, eu creio que para o generalista eles dão um bom retrato da doença, daquilo que é mais comum nessa doença, né? Agora, lembrando que lúpus pode de tudo. Então, qualquer uma dessas manifestações aqui, meningite asséptica, AVC, doença cerebrovascular, uma doença semelhante à esclerose múltipla, né, a mielite transversa, mielopatia, estado Coreia, como, por exemplo, acontece a Coreia na febre reumática. Você pode ter distúrbio do movimento no lúpus, e aí segue. Síndrome de Guillain-Barré. Então, tem várias possibilidades, mas são menos comuns do que convulsão, psicose e doença cerebrovascular, que é acidente vascular encefálico. Alterações hematológicas, que eu acabei não descrevendo melhor aqui, mas quais são as alterações hematológicas que são mais relevantes, que são critérios de classificação e que são graves? É a anemia hemolítica, em que eu tenho destruição das hemácias, às vezes rápido, você vê o paciente com a hemoglobina de 12, no outro dia já está 2, tá certo? Então, o paciente pode morrer por causa de uma anemia hemolítica, tá certo? E o que caracteriza a hemólise nesses pacientes?
É uma anemia normocítica, normocrônica, vocês viram isso lá na hematologia ou ainda vão ver, né? A reticulocitose, o aumento de produtos de fragmentação das hemácias, então aumento de bilirrubina indireta, o aumento do LDH e a redução, né, porque se junta no soro, da aptoglobina. E o anticorpo que ajuda a saber se eu tenho anticorpo anti-eritrócito é o teste de Cumbis, o teste de Cumbis direto. Então, a paciente tem anemia normocítica, normocrômica, Cumbis direto positivo, reticulocitose, aumento de bilirrubina indireta, aumento de LDH, redução de aptoglobina, então nem sempre aparece tudo, né? Às vezes aparece um ou outro elemento, isso lhe possibilita fazer esse diagnóstico de anemia hemolítica, que é uma manifestação potencialmente grave da doença, e que pode necessitar ser tratada de forma muito, vamos dizer assim, eficaz, né? Às vezes a gente usa o termo agressiva, que é um termo ruim, né? De forma muito, muito firme, tá certo? A outra manifestação grave é a plaquetopenia. Então, é critério de classificação, plaquetopenia abaixo de 100 mil. Então, 120 mil, 110 mil, você não considera como critério. Abaixo de 100 mil, 80, 90, 50 mil, você considera. Leucopenia, que também pode ser fatal. Né? A gente tem, às vezes, paciente que chega no hospital com 2 mil plaquetas, 3 mil plaquetas, 10 mil plaquetas, que, dito de uma forma meio grosseira, de um espirro, de uma tosse, ele tem um sangramento no sistema nervoso central, se escorrega e cai, né? Vem andando de moto, às vezes tem um trauma, então é uma manifestação potencialmente grave. Leucopenia, menos de 4 mil leucócitos, sugere presença de lúpus, e a linfopenia abaixo de 1.000 linfócitos também, né? Então são manifestações de doença e que auxiliam no diagnóstico. Uma vez que você tem essas alterações, você espera que 100% dos pacientes tenham FAM positivo, tá certo? Então o FAM entra aqui como um critério a mais, mas a gente vai ver que hoje em dia ele é considerado um critério obrigatório. Eu não faço diagnóstico de lúpus com FAM negativo, né? É claro que assim, tem aquelas raríssimas exceções, mas o FAM ele está positivo em 100% dos pacientes com lúpus, e eu posso lançar mão daqueles autoanticorpos específicos, né? Que são o anti-DNA e o anti-SM, tá certo? Um está presente talvez em 50%, 60% dos pacientes com lúpus, outro em 20% a 30%, mas eles são específicos para lúpus. Se eles estão presentes, eu tenho quase que certamente ou certamente o diagnóstico de lúpus se tiver um quadro clínico compatível. E os anticorpos para a chamada síndrome antifosfolípide. E aqui é só nesse momento que eu vou falar de síndrome antifosfolípide. Estava previsto como um conteúdo de uma aula também, mas eu acho que fica muita coisa nesse momento para vocês. Se a prova fosse mais para frente, eu ia dar essa aula também, mas eu não vou dar hoje essa aula para vocês, não vai cair na prova. O que é essa síndrome antifosfolípide? Então, a síndrome antifosfolípide, ela é uma condição que é tratada pelo reumatologista, mas que ela é uma síndrome trombofílica. Então, eu tenho um paciente que tem um alto risco de trombofilia, de formar trombos, de formar coágulos dentro da circulação sistêmica. Então, é o paciente que pode apresentar trombose venosa repetida, TVP em membros inferiores, que pode apresentar tromboembolismo pulmonar sem ter um outro fator que seja desencadeante desse tromboembolismo pulmonar. Ele pode ter um acidente vascular cerebral ainda muito jovem. Às vezes é uma mulher que chega lá na emergência de um hospital geral aqui em Fortaleza, que tem emergência de neurologia, com 25, 30 anos, com um acidente vascular encefálico. Olha, isso não é habitual, você tem que pensar em trombofilia. Dentre as causas de trombofilia para esse tipo de situação, está a síndrome do anticorpo antifosfolípido, tá certo? Uma outra manifestação, além das manifestações tromboembólicas, é o aborto recorrente. Então, você tem ali na circulação placentária um alto fluxo, você forma trombos, coágulos dentro da circulação placentária, a placenta descola e a mãe perde o bebê. Ela aborta espontaneamente 1, 2, 3, 4 vezes.
é uma manifestação também, o chamado SAF obstétrico. Então, esse SAF, a síndrome antifosfolípide, ela pode ser primária, então você tem esse quadro de trombofilia, de abortos recorrentes com os autoanticorpos associados ao SAF, ou ela pode ser secundária. Então, ela pode aparecer no paciente com doença do tecido conjuntivo, principalmente no paciente com lúpus. Dá entre 5% e 25% dos pacientes, na maioria dos livros coloca assim, que tem lúpus e que tem SAF associado, que seria o SAF secundário. Então, além da questão inflamatória, esses pacientes podem ter eventos tromboembólicos porque eles têm SAF. Quem são esses anticorpos que estão associados à SAF? Está lá no livro, eu vou citar para vocês que eu acabei esquecendo de colocar no slide. São os anticorpos anticardiolipina, o anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1, esses aí são dosados como anticorpo, e tem um outro teste que você faz, que o teste é chamado de pesquisa do anticoagulante lúpico. Aí vocês vejam, puxa, que estranho. O senhor está dizendo que é uma síndrome trombofílica que forma coágulo, e eu pesquiso um negócio que é chamado anticoagulante lúpico. O que é esse anticoagulante lúpico? Por que ele tem esse nome? Nesses pacientes que têm SAF, quando eu faço o TTPA dele, né, o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele está prolongado. Né? Eu não sei o que é, eu não tenho, não sei, a gente não sabe ainda. Se infere, tem algumas hipóteses, o que causa esse prolongamento do TTPA. Mas quando eu acrescento elementos da cascata da coagulação, esse TTPA prolongado não é corrigido, não é uma hemofilia. Então, se esse TTPA prolongado não é corrigido, o que é que eu suponho? Olha, tem um fator, que nem a história do FAN, tem um fator no soro desses pacientes que tem SAF que prolonga o TTPA. Se ele prolonga o TTPA e ele está presente em pacientes com lúpus, nós vamos chamá-lo de anticoagulante lúpico. Então, você detecta esse anticoagulante lúpico através de testes de coagulação que envolvem a dosagem do TTPA, esse negócio de colocar fatores da coagulação para ver se corrige, um teste que chama teste da víbora de Venom, que aí eu não vou entrar em muito detalhe disso, mas é um dos anticorpos, né? Supõe que seja um anticorpo, é um fator que prolonga o TTPA e que, apesar do nome anticoagulante, ele é pró-coagulante, ele é trombofílico, tá certo? Então, a anticardiolipina, por isso que tem esse nome, que a cardiolipina é um fosfolípide, o anticoagulante lúpico e a anti-beta-2 glicoproteína 1 são os anticorpos associados à SAF, que, se presentes, são uma das alterações imunológicas que aparecem em boa parte dos pacientes com lúpus, além do VDRL falso positivo, que é o teste para sífilis, que ele ser falso positivo é porque o paciente tem anticardiolipina, são os anticorpos que são para SAF e que são critérios de classificação para lúpus, junto do anti-DNA e do anti-SM, tá bom? Eu até coloquei isso aqui quando eu era na faculdade de medicina, a gente tentava fazer essas frasezinhas para decorar os critérios, né? E a frasezinha da época era essa: se eu ver um rash, me dê um FAN-NI, né? Se eu vir um rash num paciente, me dê um FAN, né? Um FAN, aí bota um I aqui, me dê um FAN-NI, né? Então, o que é isso aqui? É para eu lembrar daqueles domínios: o acometimento renal, a artrite, a serosite, o acometimento hematológico, o rash malar, o rash discoide, fotossensibilidade, as aftas orais, o quadro neurológico e as alterações imunológicas, e o FAN já está aqui, tá certo? Uma forma de lembrar esses critérios, é o que eu disse para vocês, eles não são mais usados, mas no dia a dia, eu, por exemplo, quando eu quero, caramba, será que tem lúpus? Tem isso, tem isso, tem isso. Ah, tem lúpus. É claro que você vai lembrar das outras manifestações, mas essas aqui são mais fáceis de você guardar uma fotografia do paciente que tem lúpus. Os critérios... Opa, tomei um choque aqui. Os critérios atuais do lúpus são esses aqui. Eles são critérios do ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, e o EULAR, que é a Liga Europeia contra o Reumatismo.
e foram propostos em 2019. Eles já estão começando a ser usados, mas o fato é que, como são novos, eles ainda estão sendo testados para saber se, de fato, eles são melhores do que os critérios anteriores. Antes dele, tinha os critérios que foram publicados em 2012, que eu nem coloquei aqui. Veja como esses critérios, assim, eles são interessantes, é como os critérios da artrite reumatoide. Você tem um sistema de pontuação, não é muito difícil você decorar isso aqui. Então, do ponto de vista didático, é muito difícil, né? Então, mas o que tem de interessante nesse critério? A partir daqui, desse critério, o FAM passa a ser obrigatório. Então, eu só digo que o paciente tem lúpus se ele tiver FAM positivo. Se o FAM não for positivo, eu não penso, não dou o diagnóstico de lúpus, o que era possível com os critérios anteriores. Eu vejo se os pacientes não têm um diagnóstico alternativo, né? Se não tem um outro diagnóstico que possa confundir. Então, isso é uma obrigação do médico, fazer o diagnóstico diferencial. Não tem diagnóstico diferencial, eu vou ver, então, se o paciente preenche os critérios para lúpus. E aí entra aqui febre com 2 pontos, os critérios hematológicos, 3 e 4 pontos. Então, se tiver mais de um, você vai pegar o de maior pontuação, certo? Então, não vai pegar... ele tem leucopenia e tem anemia hemolítica autoimune, 3 mais 4, não. Eu pego o maior, o 4. Se ele tem delírio e tem crise epilética, ele vai pontuar 5, ele não pontua 7. E aí vai. Vocês vejam que isso aqui, enfim, é difícil você decorar isso aqui, né? Você tem na sua cabeça, olha, se for crise epilética é 5 pontos, se for delírio é 2 pontos. Então isso aqui, muito provavelmente, é pensando no mundo de hoje, em que ninguém vive sem o tal do celular. Então, toda vida que você for lembrar, será que é lúpus? Aí tu abre o celular, olha lá e vê se preenche o tal dos pontos. Isso, assim, talvez dê algum ganho. Eu confesso que eu estou ficando velho e eu começo a achar essa coisa um pouco emburrecedora, um pouco atrapalha. Cada vez que eu penso, eu tenho que olhar no celular, em vez de eu ter um retrato mais fácil, uma forma mais fácil de fazer as coisas. Mas, enfim, são os tempos modernos. Para vocês isso aí é muito liso. Para mim, eu começo a ficar cansado de toda hora ter que estar checando coisas em celular. Então, como é que faz o diagnóstico? Pessoal, eu tive um problema no slide que apagou, vai um slide mais feio aqui, tá bom? Então, como é que eu faço o diagnóstico de lúpus? Tá? Uma aula antiga que eu tinha. Vou pegar aqui. Como é que eu faço, então, o diagnóstico? Não sei se o House é da época de vocês, a mania dele é dizer que não é lúpus, né? Raramente, na verdade, qual é a vamos dizer assim, do seriado, tá? O slide? Alô, vocês estão aí? Estamos sim, professor. Sim, professor, estamos aqui. Apagou tudo aqui. Minha tela apagou, fiquei com medo de ter caído. Então, a coisa do House é que naquele caso difícil lá dele, lúpus eu acho que a era sempre internet uma está falhando. Lúpus ia para um seriado de televisão, não daria um... Tá travando aqui. Alô? Tá. Oi, professor, tá travando. Voltou agora. Eu acho que na hora que eu boto no modo apresentação aqui, ele trava, sei lá o que acontece aqui. Bom, enfim. Então, eu sempre tinha esse negócio de que não é lúpus, né? Nunca é lúpus, né? No seriado, porque... Mas vocês podem ver, não sei, eu posso até mandar um videozinho que eu vi na internet. Em dezenas de episódios do House, lúpus entrava ali como uma hipótese diagnóstica, porque é uma doença que explica, né? Ou pode explicar, ou que pode dar muita coisa. Então, o diagnóstico é feito com base no quadro clínico compatível, no FAM, no hemograma, sumário de urina, nos autoanticorpos específicos e naqueles critérios de classificação, né? Do ponto de vista laboratorial, o que é importante? Você está pensando que o paciente tem lúpus, eu vou acompanhá-lo, eu vou avaliá-lo, avaliar a gravidade de doença. Então, o que eu vou lançar a mão? Geralmente, você chegou lá, o que eu vou pedir de exame? Estou com a caneta na mão, pedido de papel lá, o que eu vou pedir? Tanto para avaliar, mas muitas vezes para acompanhar a atividade de doença. É o hemograma, né? Acho que aqui está claro o porquê. As provas de atividade inflamatória. Então, no paciente que tem lúpus, que está ativo, essas provas de atividade inflamatória vão estar aumentadas, tá certo? Principalmente a VHS. Eu vou avaliar a função renal,
Em alguns pacientes eu posso pedir a enzima muscular, CPK, função hepática, né? Então, lúpus pode dar aumento de transaminase, hepatite autoimune pode, não é tão comum, mas muitas das drogas que eu uso para tratar a doença são potencialmente hepatotóxicas. E o C3 e o C4. Então, isso aqui serve, auxilia no diagnóstico, auxilia no acompanhamento. Eu nem falei muito detalhe disso, mas quando a doença está ativa, é uma doença por imunocomplexo. Então, o imunocomplexo se deposita no tecido, ativa o sistema complemento, você tem um monte de imunocomplexo, o complemento no sangue cai. Então, uma das características das doenças em que a agressão dos tecidos se dá por imunocomplexo, por complexo antígeno-anticorpo, é o consumo do complemento. Então, quando a doença está ativa, o complemento cai, principalmente as frações C3 e C4. Quando o complemento, ou quando a doença está inativa, está controlado, o complemento fica normal. Então, ele serve para acompanhar a atividade de doença. E auxilia no diagnóstico também, é um dos critérios de classificação da doença. Onde eu estou aqui? Desculpe, pessoal. Se eu botar aqui a apresentação, ele cai. Né? Bom, os autoanticorpos, né? Então, o FAN está presente em 100% dos indivíduos com lúpus. O anti-DNA em torno, isso aqui eu acho muito alto. Na nossa população não é isso não, mas é o que está em alguns livros, entre 60% e 70%. Ele é específico, né? Mas ele não está presente em outros pacientes. Então, os pacientes com lúpus podem ter uma ampla gama de anticorpos antinucleares, né? Pode ter anticardiolipina e anticoagulante lúpico em até 50% dos pacientes, uma ampla gama de anticorpos, aqueles que são específicos, são o anti-DNA e o anti-SM, mas todos esses outros podem estar presentes. Então, anti-RO, que tem correlação com lúpus cutâneo subagudo, anti-RNP, anti-LA, não são específicos, mas estão presentes, podem lhe ajudar. Você tem uma dúvida diagnóstica, tem um paciente que tem um quadro clínico que sugere, tem FAM positivo, anti-DNA, anti-SM, anti-RO, anti-LA negativo, e aparece um anti-RNP, olha, até talvez não preencha os critérios de classificação, mas quase que certamente isso é lúpus, né? Porque ele não é específico, mas ele não é tão, vamos dizer assim, comum ser positivo na população não lúpica, não portadora de doença do tecido conjuntivo como o FAM, tá? Desses anticorpos, tem somente um que serve para você e que você fica repetindo ao longo do segmento do paciente, é o anti-DNA. Então, você pede esses anticorpos para diagnóstico, serve para o diagnóstico. Pediu ali uma vez, eu não preciso ficar repetindo. Mas o anti-DNA, ele guarda, ou pode guardar, em alguns pacientes, uma correlação com a atividade de doença. Quando a doença ativa, o anti-DNA aumenta, quando controla, ele diminui, e ele tem uma boa correlação, uma forte correlação com nefrite lúpica. Então, a presença do anti-DNA não quer dizer que obrigatoriamente o paciente vai ter nefrite lúpica, mas você tem que ficar de olho porque ele pode ter, tá bom? E outros exames conforme a manifestação clínica, tá bom? Pessoal, alguma dúvida dessa parte de diagnóstico, de critério de classificação, etc? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, eu acho que eu vou combinar com vocês, mais uma vez, um tempinho aqui para eu dar uma levantada, tá bom? E aí, deixa eu ver que horas são. São 11 horas. Vamos marcar... A outra parte é bem mais curta, a parte de tratamento, tá bom? A gente não vai chegar meio-dia, não. Vamos marcar 11h15, tá bom? Para me dar um tempinho aqui, ok? Ok, professor. Tranquilo? Como é que eu paro a gravação?